Imagine um ser aprisionado, condenado a uma eternidade de imobilidade, distante da grandiosidade que um dia teve. Um rei sem trono, um governante sem domínio, um prisioneiro de si mesmo. Esse é Lúcifer, na visão de Dante Alighieri. Diferente das representações comuns do anjo caído, como um ser majestoso e ardente, na Divina Comédia, ele não é um governante de um império de fogo, mas um gigante desfigurado, enterrado no gelo do nono círculo do inferno. Imóvel, alheio ao próprio castigo, preso não apenas pelo frio, mas pela própria natureza de sua queda. Mas o que essa imagem significa além da literatura? Quantas vezes na vida nos tornamos prisioneiros de nossas próprias escolhas? Quantos vivem aprisionados não por correntes visíveis, mas por arrependimentos, orgulho ou pelo peso do passado? A visão de Dante sobre Lúcifer é muito mais do que uma descrição mitológica. É um espelho para nossa própria existência. E se você acha que já conhece essa história, talvez seja a hora de enxergar por outra perspectiva. Fique até o final deste vídeo e descubra como a imagem do Senhor do Inferno pode trazer reflexões valiosas para nossas vidas. Se esse tema te intriga, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui exploramos mitologias e narrativas de maneira única, trazendo reflexões que você dificilmente encontrará por aí. Parte 1. O Inferno de Dante e a Queda do Anjo. A Divina Comédia não é apenas uma história sobre um poeta viajando pelos reinos do além, mas um mapa detalhado da condição humana. O inferno descrito por Dante é um reflexo dos pecados da alma, e cada círculo carrega um peso proporcional às ações daqueles que ali estão. No fundo desse abismo, no nono círculo, jaz Lúcifer, o ser que um dia brilhou entre os anjos, mas que agora se encontra congelado, derrotado por sua própria rebeldia. Dante não descreve um ser imponente, ardendo em chamas, como muitas representações modernas sugerem. Pelo contrário, o rei do inferno está aprisionado no gelo inerte, mastigando em suas 3 bocas os maiores traidores da humanidade. Judas, que traiu Cristo, Brutus e Cássio, que conspiraram contra César. Ele não governa com um punho de ferro, não comanda legiões infernais, não ri de sua maldade. Ele sofre. Essa imagem pode parecer surpreendente, mas pense nisso. Quantas vezes alguém que se considera poderoso se vê derrotado pela própria arrogância? Quantas pessoas acreditam estar no controle, apenas para se tornarem reféns de suas próprias ações? O que Dante nos mostra é que a verdadeira queda não acontece no momento da rebeldia, mas sim na consequência inevitável dela. O mais curioso é que Lúcifer não tenta escapar. Suas asas gigantes batem sem parar, mas, ao invés de libertá-lo, apenas reforçam sua prisão, pois são elas que congelam ainda mais o lago onde está submerso. É como alguém que luta contra a própria dor sem perceber que, às vezes, quanto mais resistimos sem reflexão, mais nos afundamos. E aqui fica a reflexão. Quantos estão presos em suas próprias escolhas sem perceber? Parte 2. O orgulho e a prisão invisível. Se há um sentimento que define a queda de Lúcifer, segundo Dante, é o orgulho. Não um orgulho saudável, que impulsiona o crescimento, mas aquele que cega, que faz alguém se ver acima de tudo, incapaz de reconhecer limites ou erros. Lúcifer, antes chamado de Lúcifer, o portador da luz, era o mais belo dos anjos. Seu brilho, porém, se tornou sua ruína. Ele não aceitou ser um servo, desejou ser senhor. Desafiou o Criador, e por isso foi expulso do paraíso, despencando até o ponto mais baixo da existência. Mas Dante não nos mostra um ser que reina no inferno com glória e imponência. Pelo contrário, ele se encontra paralisado, derrotado pelo próprio destino. Seu castigo não vem de correntes externas, mas de sua própria natureza. Suas asas, que um dia o fizeram voar, agora o mantêm, aprisionado no gelo eterno. Essa imagem nos leva a um questionamento profundo. Quantos, na vida real, se tornam prisioneiros do próprio orgulho? Quantos insistem em não admitir erros, mesmo quando tudo ao redor desmorona?
Pense nas pessoas que não pedem ajuda por receio de parecerem fracas, nos que se recusam a mudar por orgulho, mesmo quando sabem que estão errados. Assim como o anjo caído, muitos se encontram presos, não por forças externas, mas pela própria incapacidade de se libertar do orgulho. E o mais irônico, quanto mais Lúcifer tenta sair dessa prisão, mais ele se afunda. Assim acontece com quem não percebe que, às vezes, soltar-se de si mesmo é a única forma de ser verdadeiramente livre. Parte 3. Asas que não voam. O que acontece quando algo que deveria nos levar para frente se torna nossa maior prisão? As asas de Lúcifer, segundo Dante, são imensas, feitas de um material denso e grotesco, e ao baterem no vazio do inferno, não impulsionam voo algum. Pelo contrário, são elas que geram o vento gélido que mantém o lago congelado, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Essa metáfora é poderosa. Lúcifer acreditava que sua rebeldia lhe daria liberdade, que desafiar o Criador o tornaria independente. Mas o que Dante nos mostra é o oposto. Seu orgulho não o fez forte, apenas o transformou em um prisioneiro eterno. Agora, pense em quantas vezes isso se reflete na vida real. Quantas pessoas acreditam estar no controle de suas próprias vidas, mas, na verdade, estão girando em círculos dentro de prisões invisíveis. O excesso de trabalho que, em vez de trazer sucesso, rouba a paz. A busca incessante por status, que, em vez de reconhecimento, gera solidão. A teimosia em manter uma opinião mesmo quando os fatos mostram o contrário. Quantas vezes insistimos em padrões que, em vez de nos libertar, apenas reforçam nossas próprias correntes? Lúcifer não percebe que suas próprias ações mantêm sua punição. Assim como ele, muitas pessoas continuam batendo asas, acreditando que estão se movendo para algum lugar, sem notar que estão apenas perpetuando seu próprio sofrimento. Dante, com sua genialidade, nos entrega um retrato da alma humana. O inferno não é apenas um lugar de fogo e sofrimento externo. Para alguns, o pior castigo é aquele que vem de dentro. E aqui fica a pergunta: o que na sua vida tem sido suas asas que não te deixam voar? Parte 4. O reflexo da queda. A frieza da desilusão. A cena que Dante descreve de Lúcifer não é apenas a de um ser aprisionado no gelo, mas a de alguém que está tão imerso em seu próprio sofrimento que a dor já não é mais sentida. O inferno, em sua visão, é um lugar de completa desesperança. E a frieza que cerca Lúcifer é uma metáfora assustadora da desilusão. Imagine um ser que, antes, irradiava luz e glória, agora reduzido a um monstro de 3 cabeças, mastigando eternamente os maiores traidores da história. Esse retrato, ao contrário do que muitos pensam, não é um simples castigo, mas uma representação vívida de um estado psicológico profundo. A frieza que envolve Lúcifer simboliza a perda do calor da alma, o vazio de quem se recusa a reconhecer o erro e, por isso, fica estagnado em um ciclo sem fim de autossabotagem. Em nossas vidas, a desilusão também tem esse poder. Ela nos esfria. Quando nos sentimos traídos, quando nossas expectativas são despedaçadas, ou quando o orgulho nos impede de ver nossos próprios erros, acabamos nos tornando insensíveis. Como um iceberg, a dor vai se acumulando aos poucos, até que chega o momento em que já não conseguimos mais sentir nada. O que era uma chama quente de esperança vira apenas um resquício de algo que já se apagou. Essa é a verdadeira prisão de Lúcifer. Ele não sente mais a chama do arrependimento. Ele não reconhece a dor como uma oportunidade de crescimento, mas como uma punição interminável e imutável. Assim como ele, muitos passam por momentos de grande sofrimento, mas em vez de aprender, apenas se fecham em um casulo de amargura. É como se estivéssemos olhando para o passado e, em vez de aprendermos com nossos erros, continuássemos a nos prender àquilo que já não nos serve. A frieza é um sintoma de que algo morreu dentro de nós, seja a empatia, a esperança ou até mesmo a nossa capacidade de mudar. E aqui surge mais uma reflexão. Quantas vezes nos congelamos emocionalmente por orgulho ou mágoa? Quantas oportunidades de crescimento deixamos passar simplesmente
porque nos recusamos a descongelar nossa alma. Parte 5. A tríade de Lúcifer. O reflexo da traição. Lúcifer não está sozinho em sua queda. Ele tem companhia, e em um dos momentos mais impactantes de sua descrição em A Divina Comédia, Dante nos revela o castigo de 3 almas que, como o próprio Lúcifer, traíram aquilo que era mais sagrado. Cada uma das 3 bocas do inferno de Lúcifer está mastigando um grande traidor: Judas Iscariotes, Brutus e Cássio. Esses 3 personagens não são escolhidos aleatoriamente. Dante os coloca ali não apenas para ilustrar o ato da traição, mas para representar a profunda dor de quebrar laços que deveriam ser inquebrantáveis. Judas traiu Cristo por 30 moedas de prata. Brutus e Cássio traíram César, o líder que os havia confiado sua vida. A traição, em qualquer forma, destrói mais do que relacionamentos. Ela destrói a confiança, o alicerce de toda a sociedade. Agora, imagine a cena. Lúcifer, que um dia foi o anjo mais belo, agora tem suas bocas cheias dos corpos de quem traiu aqueles que confiaram nele. Essa imagem é uma representação poderosa da autodestruição que ocorre quando alguém quebra um vínculo sagrado, seja ele com uma pessoa, com a verdade ou até consigo mesmo. Essa metáfora nos leva a refletir. Quantas vezes em nossas vidas nos vemos traindo nossos próprios valores? Quantas vezes, para alcançar um objetivo ou evitar um conflito, nos comprometemos com algo que sabemos que está errado? Quantas vezes trocamos princípios fundamentais por algo que, no final, nos deixa vazios? A traição, em suas diversas formas, é o que condena Lúcifer a esse ciclo de sofrimento eterno. E como ele, muitas pessoas vivem em um conflito interno constante, porque em algum momento traíram algo importante em suas vidas. Isso pode ser tão grande quanto trair a confiança de um amigo, ou tão sutil quanto ignorar a voz interior que nos guia em direção ao certo. A reflexão aqui é profunda. Estamos, de alguma forma, mastigando nossas próprias escolhas erradas? Estamos permitindo que nossas ações se tornem a nossa própria prisão? Parte 6. O silêncio de Lúcifer. A solidão da arrogância. Um dos aspectos mais devastadores da descrição de Lúcifer em A Divina Comédia é o silêncio que o envolve. Apesar de seu sofrimento, o príncipe caído não grita, não há lamento ou pedido de ajuda. Ele está preso em seu próprio silêncio, em uma solidão que vai além do físico, sendo um reflexo de sua alma desconectada de qualquer forma de redenção. Essa solidão é mais profunda do que a ausência de companhia. Ela é a ausência de reconhecimento do próprio erro, o que para Dante é o verdadeiro tormento. Quando alguém se encontra tão imerso em seu próprio ego, como Lúcifer, o mundo à sua volta passa a ser um reflexo de si mesmo. Ele não percebe a destruição causada por suas ações e, por isso, não há gritos de arrependimento. Ele permanece em silêncio, como se o sofrimento fosse apenas uma parte de sua grandeza caída. Essa imagem de um ser tão poderoso e, ao mesmo tempo tão vulnerável, transmite uma reflexão importante sobre como o ego pode cegar as pessoas para a verdadeira dor. Na vida real, quantos se encontram em um tipo de solidão parecida com a de Lúcifer? Quantos no fundo sabem que estão cometendo erros, mas por orgulho ou vergonha não conseguem pedir ajuda? O silêncio de Lúcifer é a metáfora para aqueles que, mesmo diante de um sofrimento inevitável, preferem permanecer em sua bolha de negação, em vez de abrir os olhos para a oportunidade de cura. Esse silêncio não é um descanso, mas uma prisão. Quanto mais Lúcifer se afasta do arrependimento, mais se afasta da redenção. Da mesma forma, quando nos negamos a enfrentar nossos erros ou a aceitar ajuda, acabamos afundando em um silêncio interior que nos impede de crescer. Agora, pense, quantas vezes, por medo ou orgulho, você se isolou em seus próprios pensamentos, sem procurar o apoio de quem realmente pode ajudar? O silêncio que parece nos proteger, muitas vezes, é o que nos aprisiona. Parte 7. O fardo da eternidade. Lúcifer, preso em seu próprio castigo, tem uma eternidade pela frente. Ele não apenas sofre, mas é forçado a contemplar sua queda, dia após dia, sem qualquer possibilidade de alívio. Em sua visão, Dante,
cria uma imagem ainda mais perturbadora. Lúcifer não é apenas um ser aprisionado, mas um prisioneiro do tempo. Não há fim para sua dor. Não há alívio, porque a sua escolha o condenou a uma existência sem resolução. O peso da eternidade, o fardo de nunca poder mudar o que foi feito, é mais pesado do que qualquer outra punição física. Agora, imagine o sofrimento de estar ciente de que suas ações de outrora definiram seu destino, e que esse destino não pode ser alterado. É um fardo que pesa não só sobre o corpo, mas sobre a alma. O fato de Lúcifer não poder mudar sua situação é o maior reflexo de sua queda. Ele não tem mais a liberdade que um dia teve, e o peso dessa limitação é mais forte que qualquer dor. O poder de mudar, de crescer e de se redimir foi arrancado dele pela própria escolha de rejeitar a luz. Esse conceito da escolha e suas consequências é algo que vai além da mitologia medieval de Dante. Ele toca profundamente nossas próprias vidas. Quantos, em algum momento, fizeram escolhas que mais tarde se mostraram irreversíveis? Quantos tomaram decisões impulsivas que agora parecem um fardo que carregam dia após dia sem poder voltar atrás? A verdade é que, assim como Lúcifer, todos nós estamos, em maior ou menor grau, sujeitos às consequências das escolhas que fazemos. Mas a grande reflexão aqui não é sobre o sofrimento em si, mas sobre o fato de que o sofrimento de Lúcifer é a consequência de sua recusa em mudar. A tragédia não está em ser incapaz de escapar do inferno, mas em ser incapaz de reconhecer que a única coisa que ele poderia mudar seria a si mesmo. Lúcifer, em sua arrogância, se tornou um prisioneiro de sua própria decisão. Assim, temos a oportunidade de refletir. Em que áreas da sua vida você sente que está carregando um fardo que não precisa carregar? Há escolhas que você fez no passado que ainda impactam seu presente? E mais importante, o que você pode fazer hoje para começar a mudar o curso de sua história? Parte 8. A redenção impossível. Ao final de sua jornada, Dante nos apresenta uma verdade amarga. Para Lúcifer, a redenção é impossível. Em sua visão, a oportunidade de salvação não lhe foi tirada por forças externas, mas pela própria escolha de afastar-se de tudo o que poderia restaurá-lo. Ele se tornou tão imerso na ideia de que era autossuficiente que acreditava não precisar de ninguém, nem mesmo do Criador que lhe deu origem. O orgulho, novamente, é o que impede Lúcifer de ver o que realmente importa. A humildade, o reconhecimento dos próprios erros e a aceitação da ajuda. Ele acreditava que poderia ser independente, mas ao final se tornou dependente da própria queda. Essa reflexão é extremamente relevante para a vida cotidiana. Muitas vezes, nos vemos tão cegos pelo desejo de sermos autossuficientes, de não depender de ninguém, que nos afastamos das possibilidades de aprendizado e crescimento. O mundo moderno é um reflexo dessa busca desenfreada por independência, onde somos ensinados a conquistar tudo sozinhos, sem pedir ajuda, sem mostrar fraqueza. Mas, assim como Lúcifer, ao tentarmos fazer tudo sozinhos, podemos nos encontrar mais presos e perdidos do que nunca. A ideia de autossuficiência não é, por si só, negativa. No entanto, quando ela se torna uma barreira para o aprendizado, para a conexão e para a evolução pessoal, ela nos isola em uma prisão invisível, tal como Lúcifer está preso no inferno. Ele não pode ser salvo, não porque não tenha mais poder ou oportunidade, mas porque se recusou a abrir os olhos para a possibilidade de redenção, acreditando que sua própria força e sabedoria seriam suficientes. A verdadeira lição, então, está na aceitação de que ninguém é autossuficiente de verdade. Todos nós precisamos de apoio, aprendizado e até mesmo do perdão, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Quando nos negamos a isso, nos fechamos para a transformação que poderia nos libertar, tal como Lúcifer se fechou para o perdão divino. Agora, convido você a refletir sobre o seguinte: o que em sua vida você tem tentado carregar sozinho? Quais desafios você tem enfrentado sem pedir ajuda, sem reconhecer que talvez você precise de apoio? A verdadeira força não está na capacidade de fazer tudo sozinho, mas na coragem de reconhecer quando é hora de se abrir, de aprender, de crescer. E às vezes,
Isso significa aceitar que não há vergonha em pedir ajuda ou reconhecer nossas limitações. E assim, concluímos a jornada de Lúcifer no inferno, um retrato poderoso da luta entre o orgulho, o arrependimento e a redenção. Se este conteúdo foi relevante para você e fez você refletir sobre sua própria jornada, inscreva-se no canal e continue explorando as lições que a mitologia e a filosofia têm a oferecer. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.